a gente discute a questão relacionada com os menores mundos, né, small worlds, né, a tradução ao pé da letra, algumas propriedades elas são bem importantes para serem discutidas. Essas propriedades elas remetem a algumas definições mais básicas sobre as redes, que é a definição do que é um caminho, do que é uma caminhada e do que é uma distância. Que é a tradução ao pé da letra do paths seria caminhos, ou walks, caminhadas e distâncias. Então a gente vai ver um pouco sobre a definição disso e as métricas e os problemas e as aplicações que irão, de certa forma, contextualizar as redes das aplicações que a gente está estudando aqui no curso. Bom, quando a gente estuda análise de redes de uma forma mais ampla, a rede, a gente percebe que a rede pela rede, ela não é tão interessante. A gente não consegue extrair informações da aplicação só olhando para a rede. Tem alguns aspectos visuais que destaca, obviamente, mas o que há de mais interessante é quando a gente começa a estudar as relações, as conexões entre os elementos que compõem a rede, que são os nossos vértices, os nossos nós, né? Como a gente costuma mencionar. Então, estudando essas conexões, a gente começa a ter um entendimento melhor dos comportamentos intrínsecos, ocultos, que estão ali na nossa rede, na nossa estrutura de dados. Então, isso surge duas definições bem importantes. Uma é a definição do que é uma caminhada e do que é um caminho. Bom, essas definições elas tendem a, a distinguir formas como a gente percorre a rede e as restrições relacionadas a isso. Por exemplo, uma caminhada é uma forma da gente percorrer a rede, aqui representada por essas setas em verde. Então a gente sai aqui desse ponto, e destacado aqui pelo mouse, e a gente percorre, né, um, um trajeto até chegar no nosso destino, que nesse caso seria esse ponto aqui. Então, percebam que nessa caminhada eu escolhi uma determinada direção, né? Inclusive essa rede aqui ela é não dirigida, né? Não direcionada. E por acaso algumas arestas, né? Como essa aqui e essa outra aqui, a gente passou por ela mais de uma vez. Inclusive alguns vértices também foram percorridos mais de uma vez, né? Como é o caso desse aqui, que é o destino, inclusive. Esse aqui a gente chegou e voltou para ele. Então, uma caminhada em linhas gerais é uma forma da gente percorrer a rede, onde pode ser que a gente passe mais de uma vez por uma aresta ou por um vértice, né? Então, isso é uma caminhada. Bom, e um caminho, né? Um caminho é uma caminhada que não tem ciclos, né? Ou seja, eu vou percorrer uma rede, um grafo, e um vértice, né? Uma conexão, ela não é percorrida mais de uma vez. Um, uma aresta, ela não é percorrida mais de uma vez, ou um vértice, ou um nó, né? Então, isso é uma caminhada. É um caminho que não tem ciclos. Bom, continuando, isso acaba remetendo a algumas características bem interessantes que a gente vai lidar aqui, por exemplo. As caminhadas, a relação das caminhadas com as matrizes. A gente já viu em vídeos anteriores que a nossa rede, o nosso grafo, essa estrutura aqui, ela pode ser representada por uma estrutura algébrica, que é uma matriz, né? Existem várias estruturas dessa, matriz de incidência, até mais sofisticadas e tem um desempenho um pouco melhor. Mas aqui mostrando a matriz de adjacência, né? Que é uma matriz que a gente consegue representar isso. Por exemplo, aqui a gente tem 7 elementos, né? É por isso que essa matriz ela tem 7 linhas e 7 colunas.
Aqui seria o elemento um, o elemento 2, o elemento 3, o 4, né? O 5, 6 e o 7. Só para deixar registrado, aqui tá, não está na melhor letra, mas dá para entender. Aqui da mesma forma, né? O elemento um, o elemento 2 na rede, até o elemento 7. Então, nesse caso, o elemento um ele está conectado ao 2, o 3 e o 4. Então, é por isso que aqui tem um no 2, no 3 e no 4, né? Vou completar aqui, né? O 5 e o 6. Então, o elemento um ele está conectado com o 2, com o 3, com o 4. Ok, a gente já viu isso. Interessante é que essa matriz de adjacência ela tem algumas propriedades super interessantes. E além de representar isso, ela também acaba remetendo a uma ideia de caminhadas e caminhos. Por exemplo, se a gente levar essa matriz ao quadrado, né, ou seja, multiplicar ela por ela mesma, vai obter esses resultados aqui. Então, o que significam esses números? Olha só que interessante. Da mesma forma. Então, o elemento um com 1, né? Que seria o caso desse aqui. Esse 3, o que significa esse 3 aqui? Significa dizer que existem três caminhos, ou caminhada, nesse caso é caminhos mesmo, porque, né, no caso caminhada, né, porque ele pode voltar, pode usar um link mais de uma vez. Mas existem três caminhos que eu saio do um, né, que é o meu nó de origem, e volto para o 1. Ou seja, com quantos passos? Com dois passos, né? Porque é a matriz ao quadrado, é a matriz de adjacência ao quadrado. Então, um caminho seria eu vou para o 4, ou seja, um passo, e volto para o 1, né? Aqui daria dois passos. Então, ok, tem um caminho com dois passos. Outro caminho, eu vou para o 3 e volto para o 1, seria o segundo. Eu vou para o 2 e volto para o 1, seria o terceiro. É por isso que aqui tem três, esse número aqui está representado, porque existem três caminhos com dois passos, que eu saio do 1 e chego no 1. Esse outro número aqui, para ficar mais contextualizado, que é 1, 2, o 3, né? Ou seja, existem dois caminhos que eu saio do 1 e eu chego no 3, né? Eu chego no 3 com dois passos, porque a matriz é ao quadrado. Então, que caminhos seriam esses? Seria, pelo gráfico aqui, dá para perceber bem, né? Seria um vai para o 2 e o 2 vai para o 3. Ou seja, dois passos. E o segundo caminho seria o 1 vai para o 4 e o 4 vai para o 3. Ou seja, temos dois caminhos com dois passos. E isso aqui a gente pode expandir para todos os elementos na rede, que é super interessante. E mais ainda, se a gente for olhar aqui a diagonal principal, essa diagonal principal ela diz o seguinte: a gente já fez com o elemento 1, vamos fazer aqui com o elemento 3. 3 com 3. Aqui está dizendo que existem quatro caminhos que eu saio do 3 e volto para o 3. Está aqui o 3. Ó. Então, eu posso ir para o 1 e voltar para o 3, eu posso ir para o 2 e voltar para o 3, para o 6 e voltar para o 3, para o 4 e voltar para o 3. Ou seja, tem quatro caminhos. E se vocês perceberem, especificamente, a matriz de adjacência ao quadrado, essa diagonal principal, o que é que ela é, na verdade? Ela é o grau do nó, né? Ou seja, o nó 1 ele tem três vizinhos, tem 3. O nó 3, o nó 2, desculpe, ele tem quatro vizinhos, tá aqui o número 4. O nó 3 também tem quatro vizinhos, ele tem um grau 4 e por aí de maneira sucessiva. Ó, o nó 7 só tem um vizinho, tá aqui. Então perceba que o poder de modelagem que a matriz de adjacência tem, né, com operações algébricas, multiplicação de matrizes, por exemplo, para o caso particular de A ao quadrado, essa diagonal principal é justamente o grau dos nós. E se eu elevar essa matriz, multiplicar por A novamente, ou seja, eu vou ter ela ao cubo. Então aqui os números vão dizer a quantidade de caminhos
com 3 passos. Se eu elevar a quarta potência, então isso vai remeter ao número de caminhos com 4 passos e por aí vai. Então a gente consegue generalizar aí para qualquer cenário, que isso aí é super interessante. Bom, continuando, a gente tem outra definição também muito bacana, que é os ciclos. Já foi até mencionado, né? Um caminho é uma caminhada sem ciclos, por exemplo. Então, um ciclo tem uma definição que é bem intuitiva, né? A gente parte de um ponto, assim, por exemplo, eu parto aqui do 2, do nó 2, né? Do vértice 2. Eu vou percorrer meu grafo, minha rede, e volto para o 2 também. Então, esse comportamento aqui é um ciclo, né? A seta em vez de estar fazendo isso. Eu saio de um ponto e volto para esse mesmo ponto. Existe uma estrutura na área de redes, de grafos, que é, que é bem conhecida, que é chamada de árvore. Uma árvore é um grafo que não tem ciclos, que é essa estrutura aqui. E, em geral, uma árvore ela tem uma raiz, né? A representação. Então, aqui eu coloquei em verde só para ficar mais destacado. Mas observe que isso aqui é um gráfico, né? Tem umas conexões, tem vértices e arestas, né? As arestas e os vértices são as bolinhas, mas não tem ciclo. Então, se essa estrutura acontece, ela é conhecida como árvore. E ela tem uma propriedade interessante porque ela acaba remetendo a modelagens hierárquicas e tem uma gama de aplicações super interessante. Por exemplo, o sistema operacional Linux, né? O kernel dele é organizado na estrutura de árvore. E as aplicações são diversas. Algoritmos de compactação usam isso. Enfim, é realmente uma estrutura de dados muito importante. E, devido a essa característica de ser um grafo sem ciclos, ela tem uma propriedade bacana, que é o número de links em uma árvore, ela é o número de nós menos um. Então, isso aqui é uma propriedade interessante dessa estrutura. De toda sorte, usando uma das ferramentas que a gente está adotando, né, de maneira mais incisiva, que é o NetworkX, já existem métodos implementados, né? A gente não vai reinventar a roda em relação a isso, que já verificam, por exemplo, se um grafo ele tem ciclos, se um grafo é uma árvore. Então, nesse caso aqui, a gente vê claramente que tem né? Tem um notebook aí que vocês vão depois estudar e experimentar, mas dá para ver que o método aqui implementado ele verifica que existe um ciclo, que é o 3, 5, 4 e 2, né? Como é um grafo não dirigido, né? A sequência aqui pouco importa. E a gente chamou a função stree, né? É uma árvore, ou seja, G é uma árvore, no caso aqui é falso porque tem um ciclo. Nesse outro exemplo, não tem ciclo, né? E é uma árvore. Então, é uma forma bem intuitiva da gente trabalhar com isso. E avançando com essas definições, a gente chega num ponto importante que é uma métrica chamada distância. A distância aqui nesse gráfico, né, para ficar mais didático, a gente vê que a distância é o número de saltos, né, de um ponto a outro. Por exemplo, se a gente quiser percorrer esses pontos em azuis aqui, a origem e o destino. Então dá para ver que essas, esses, essas vértices, né, aqui, essas arestas, desculpe, essas arestas são as conexões em verde, né, representa aqui o caminho que a gente seguiu, né, desse ponto para esse outro ponto. E ele tem um tamanho 2 porque eu passei aqui duas conexões até chegar lá. Então, essa distância ela remete a isso. E baseado que a gente tem uma definição de distância, né, que é o número de saltos que a gente dá para sair de uma origem para o destino, a gente acaba tendo de forma quase intuitiva uma outra definição super importante que é o menor caminho. Qual é o menor caminho que liga dois pontos? Por exemplo, a gente está em um carro, eu estou numa localização numa determinada cidade e quero ir para outro ponto. A gente coloca lá no GPS e ele vai traçar a rota do menor caminho, né? O caminho mais curto. Aí o curto, aí a gente abre um parênteses, né? Que pode ser desde quilômetros, como pode ser também tempo, né? Porque isso varia, né? Às vezes o caminho em quilômetros mais curto não necessariamente é o mais rápido. De toda sorte, a métrica de distância ela pode
modelar tudo isso. Nesse ponto aqui, a gente trata isso como o número de saltos de um ponto a outro ponto. E o número de saltos mínimo, o menor número de saltos, é o caminho mais curto. The shortest path. Tradução ao pé da letra do inglês. Isso a gente aplica a todos os tipos de redes que a gente já viu até agora, né? Redes não direcionadas, não dirigidas, redes direcionadas, dirigidas, redes não ponderadas, redes ponderadas, e isso é super interessante. Aqui nesse exemplo, nesse grafo, eu quero conectar o vértice A ao vértice B. E tem vários caminhos que ligam esses dois elementos. Por exemplo, assumindo aqui esse primeiro quadrante, que é uma rede não ponderada, né? Todas as arestas aqui elas têm a mesma largura, vocês podem ver. Ou seja, não tem peso, né? O peso seria 1, por exemplo. E é um grafo não direcionado, né? Não tem um sentido aqui a conexão. Então dá para ver que eu poderia vir por A, E, D, F, H, até chegar em B. Ou eu poderia ir por A, E, F, H, E, P, né? Ou seja, tem essas duas possibilidades. O menor caminho nesse caso seria aqui que está em vermelho, né? Porque aqui eu teria 4 saltos. Enquanto se eu for por D, eu teria 5, ou seja, um a mais. Então o menor caminho nesse caso seria por aqui. Isso porque é não dirigido. Se fosse dirigido, poderia ser que eu tivesse uma conexão aqui, ó, de F para E que inviabilizasse esse caminho aqui que eu demarquei. Então, aqui não teria, né, outra possibilidade, eu realmente teria que usar esse outro caminho. Então, o caminho mais curto ele depende do tipo do grafo. Isso é interessante. E no caso de um grafo ponderado, de uma rede ponderada, a gente tem que levar em consideração o salto, não é apenas um salto unitário. Ah, eu fiz um salto de 1, eu tenho que considerar o peso ali, que está representado na aresta. Por exemplo, de A para E não é 1, é 2, né? Então, se eu fizesse o caminho aqui que está representado em cima, seria 2 com 3, 5, né? Se eu fizesse esse caminho aqui, seria 5, 6, 7, 8. Ou seja, esse caminho ele teria um custo de 8 unidades aí. Porém, se eu pegar esse outro caminho aqui, eu teria um custo de 2, com mais um 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o custo é menor. Logo, o caminho mais curto seria esse aqui de cima. Então, essa é a ideia. E a mesma coisa vale se for ponderado e um gráfico dirigido, né? Nesse caso, não teria nem outra escolha, né? Só teria esse caminho mesmo, ou seja, esse já seria o caminho mais curto ligando A para B. Isso a gente pode generalizar e fazer para qualquer tipo de nó na rede. Bom, daí a gente vem com outra definição também super interessante, que dá uma ideia generalista, né, da média, né? Se eu pegar todos os pontos 2 a 2 na rede, por exemplo, aqui de A para B, eu vou calcular o caminho mais curto de A para B, beleza. Depois eu vou calcular de A para I, vou descobrir. Depois de A para D, ou depois de F para H, enfim, origem e destino, né? Se eu pegar todos esses caminhos mais curtos, eu posso somar o custo desses caminhos e no final fazer uma média, que é justamente a média dos caminhos mais curtos. Então eu posso ir somando esses caminhos mais curtos aqui representado por L, ou seja, L de J I é a origem e J é o destino, ou seja, qual é o custo do caminho mais curto ligando I e J. Por exemplo, A e B. Aqui seria 1, 2, 3, 4, né? Então, daria 4. E eu ia somando esse 4 com outros valores até que eu fizesse para todos os pares possíveis da rede. E a gente já viu que o número de links possíveis em um grafo não dirigido, né? Como aqui está, é n 2 a 2, que daria é, essa equação aqui, né? Que na verdade é n 2 a 2 é n que multiplica n menos 1 sobre 2, aí o 2 passa aqui para cima, teria essa relação. Obviamente, se esse grafo fosse direcionado, né? Se esse grafo fosse direcionado, esse 2 ele sumiria da equação, como a gente já viu em vídeos anteriores.
Além disso, aqui tem um detalhe importante. Esse grafo aqui, ele tem um elemento C que ele está desconectado do grafo, né? Do grafo maior. A gente vai ver melhor isso mais à frente, mas se a gente considerar isso, qual é o menor caminho de A a C? Não existe, né? Porque ele não está ligado, então seria infinito. Então, se a gente colocar aqui na equação infinito, né? Infinito mais alguma coisa é infinito. Então, ia zoar aqui a equação, não ia dar muito certo. Então, para a gente evitar isso, a gente pode fazer uma pequena adaptação, né, nessa equação, que é apresentada por essa letra aqui, né? L, e por esse símbolo. Mas é só a gente fazer um artifício matemático, né? Só inverter esse somatório. Porque o que acontece? Se por acaso tiver um nó que está desconectado, a distância assume que é infinito. E um sobre um número infinito é zero, né? Um sobre um número gigante, muito grande, vai dar um valor zero, ou muito próximo de zero. Então, isso aqui seria cancelado no somatório. E ao final do somatório era só inverter esse somatório, e a equação de cima seria, essa equação seria igual à da de cima, né? Então, esse artifício matemático aqui é super válido para isso. E uma outra métrica que surge desses caminhos mais curtos é o diâmetro da rede. Então, digamos aqui, ó, origem e destino. Eu vou encontrar o menor caminho que liga todos os pares da rede, de A para B. Ó, de A para B eu já sei que está aqui, está destacado na imagem, é esse caminho aqui. Aí eu vou encontrar de A para C. Não existe. Tudo bem. De A para D, dá para ver que é A, E, D, né? De A para E, é o próprio AE. E vou fazer isso para todo mundo. Vou fazer também para B, B para C, aí B para D, B para E, B para F, por aí vai, depois para C, de maneira sucessiva. E eu vou pegar esses tamanhos aqui de todos esses menores caminhos. O maior tamanho que eu encontrar vai ser o diâmetro da rede. Ou seja, o valor máximo, né, de todos esses menores caminhos é o diâmetro. Isso vem da própria geometria, né? Se a gente pegar um círculo, né, o diâmetro é a maior distância que liga dois pontos. Então, o diâmetro da rede, ele acaba sendo uma métrica que caracteriza a rede de uma maneira matemática. Isso é bastante utilizado na prática. Então, o diâmetro é justamente o maior caminho mais curto que liga dois pontos quaisquer na nossa rede. E para nossa sorte, obviamente, né, tudo isso já está implementado no NetworkX de uma maneira bem eficiente. Por exemplo, tem aqui algumas funções, tem outras, mas aqui apenas para dar um contexto. Novamente, volto a frisar que isso vai estar no notebook para vocês experimentarem. Então, existe um caminho ResPath no grafo G, que é esse aqui, né? Ligando A para C? Não, né? Não tem um caminho. Então, ele vai responder, a função ela vai retornar falso. Existe um caminho de A para B? De A para B existe. Vai retornar true. Se eu perguntar qual é o menor caminho de A para B, ele vai me responder que é justamente o A para o E, F, H, B. Pode ser que, né, que abre aspas, que exista outro menor caminho. Então ele vai retornar outro menor caminho do mesmo tamanho, obviamente, né? Claro. Aqui no caso é um, 2, 3, 4. Se existir outro menor caminho do tamanho 4, ele vai retornar também, ok? Na verdade, isso aqui vai ser uma lista de caminhos. Se eu pedir o menor caminho, esse tamanho, né? Obviamente. Então ele vai retornar o valor 4. Qual é o tamanho desse menor caminho? E se eu perguntar, me retorne todos os menores caminhos do grafo que iniciam com A, ou seja, A para alguém. Então ele vai retornar qual é o menor caminho de A para B, de A para C, de A para E e por aí vai, né? Isso aqui vocês vão ver que é um dicionário, mais ou menos com essa estrutura. Então, retornando, o que é um dicionário? Um dicionário é uma estrutura, começa sempre com chaves, né? Aqui, ele começa com uma chave no início, e obviamente termina com a chave no final. Então, ele tem uma chave, nesse caso aqui é o nome do nó, não necessariamente, né? Precisa ser um string, pode ser um número, mas aqui é um string, né? O A. Então, do A para A, aqui é o próprio A, né? Que não faz muito sentido, porque não é uma rede recorrente, né? A gente não tem
uma ligação desse tipo. É só como a forma como é implementado. De A para B, a gente já viu, né, qual é o menor caminho. É esse aqui. E ele vai listar para todo mundo, ó. De A para D, dado que C não tem, né? De A para D é A é D, né? Ou seja, A é D. De A para E é o próprio AE aqui. De A para F é o AEF. E de maneira sucessiva para os outros, né? Então, essa função ela retorna isso. Então, ele vai pegar todos os caminhos mais curtos, né, shortest path, que partem de A. A gente também pode ter, obviamente, as dimensões desses caminhos, ó. De A para A é zero, né? Como eu falei, não tem isso, não tem essa conexão recorrente. De A para B é um tamanho 4, de fato é 4, né? Um, 2, 3, 4. De A para T aqui é 2 e de maneira sucessiva. A gente pode também encontrar todos os caminhos do grafo G. Aí vai ser uma estrutura um pouco mais. Essa aqui é só uma parte disso, né? Vai ser uma estrutura que na verdade é um dicionário de dicionários. Aqui eu coloquei só um corte, aqui só um sample para ficar mais claro, né? Mas por exemplo aqui, ó, só de A. Observe que A aqui, ó, eu sei que essa estrutura é um dicionário aqui, que começa com as chaves e vai acabar lá não sei aonde, né? Porque eu só fiz um corte aqui, um sample. Mas em relação a começa aqui, ó, e termina aqui. Que é igual a esse de cá, né? Aí depois começaria o de B, que tem início aqui e termina em algum ponto que eu cortei. Então essa estrutura, ela realmente ela ia retornar todos os menores caminhos de todos os nós no grafo. Então se o grafo tiver milhões de nós, vai ser milhões de linhas, aí vai ser um negócio absurdo. Mas é assim que calcula. Bom, então era isso. Nesse vídeo a gente tratou sobre algumas definições bem importantes, que era a questão do que é um caminho, uma caminhada, as distâncias, o caminho mais curto, como é que o diâmetro da rede, né, que é o maior caminho mais curto de todas as possibilidades, como é que a gente faz isso usando usando as próprias funções implementadas no NetworkX, e essas métricas elas acabam caracterizando a rede de uma maneira mais matemática, que isso também é super importante, porque, voltando a frisar, muitas das vezes, quando a gente quer comparar várias redes, a gente se limitar apenas ao aspecto visual nos limita também a questão de análise. Então, extrair resultados quantitativos da nossa infraestrutura é de suma importância. Então era isso, a gente continua com mais explicações sobre o tema nos próximos vídeos. Até lá.